acabou de virar nossa manchete sobre isso, coloca para mim aqui. Torcedores presos na Espanha por racismo são liberados. Essa é a quentinha do momento do caso Vini Júnior. A gente tinha trazido a informação há pouco de que 7 pessoas suspeitas do crime de injúria racial e ódio contra Vinícius Júnior tinham sido presas, né, e foram realmente presas. Os 3 torcedores presos em Valência por insultos racistas acabaram sendo liberados pela polícia espanhola. Os torcedores espanhóis com idades entre 18 e 21 anos foram liberados com a obrigação de comparecer em um tribunal. A polícia prendeu os torcedores sob acusação de crime relacionado ao exercício dos direitos fundamentais e das liberdades públicas, porque não tem o crime de racismo lá. E aí, então, a gente tem essa notícia. Primeiro teve a notícia das prisões, que foi, de certa maneira, celebrada, e agora essa notícia falando que 3 deles já foram liberados, Mili. Pois é, não ter o crime de racismo lá já chama a nossa atenção, né? Porque países colonialistas deveriam ser obrigados, por algum órgão unificador de nações, a ter, né, o crime de racismo na Constituição. Então, isso já chama atenção. Outra coisa que chama atenção, nada disso, Fabíola, Sakamoto, estaria acontecendo se não fosse o Vini ter feito o que ele fez. Peitado o racismo e os racistas. Era para ter ficado como ficou das outras 9 vezes que ele já foi vítima de racismo coletivo, né? Não é um, não são 2, são milhares de pessoas ofendendo ele. Ficou por isso mesmo. Então, tudo está acontecendo porque um rapaz de 22 anos resolveu que ele não ia abaixar a cabeça, que ele ia olhar no olho do opressor, do discriminador. Ia fazer um funk, ia dançar. E é o que ele faz, é por isso que ele ofende tanto, né? Por isso que ele incomoda tanto. Porque ele não é o cara que vai lá, é vítima, faz uma reclamaçãozinha e sai do campo e não fala mais sobre isso. Nesse dia daí, essas imagens que a gente está vendo, ele estava sendo ofendido pelo estádio inteiro. Não aconteceu nada, o juiz não fez nada, o VAR não fez, quer dizer, o VAR fez. O VAR editou as imagens do Vini Júnior brigando com um jogador do Valência. Editou para tirar o momento em que o jogador do Valência dá um mata-leão no Vini Júnior. Então, só aparece o Vini reagindo ao mata-leão e o Vini foi expulso. Então, o que poderia ser grotesco nesse dia foi as dimensões do horror foram todas preenchidas. Os 7 círculos do inferno foram preenchidos nesse dia. Aí o Vini decidiu que ele ia para casa e ia lutar. Ele não é obrigado a fazer isso, não, né? É bom a gente deixar isso claro. Ele é a vítima aqui. Só ele sabe a dor que ele sente quando ele chega em casa e fecha a porta. Só ele sabe o tamanho do pranto que ele chora. Mas ele resolveu lutar. E ele está arrastando o mundo inteiro nessa luta. Isso é que é maravilhoso, sabe? Virou um incidente diplomático, todo mundo está se metendo. O New York Times hoje fez uma matéria enorme. E aí eu acho que a gente precisa pegar esse convite que está sendo feito pelo Vini e se implicar nessa luta, sabe, Fabiola? Porque, assim, por exemplo, os brancos, né? O que a gente tem a ver com isso? Absolutamente tudo a ver com isso, né? O pacto narcísico da branquitude reforça, reproduz o racismo no mundo. Então é hora de todos nós perguntar assim, o que eu tenho a ver com isso e como eu posso me implicar nessa luta. É isso que está sendo feito agora no mundo. Né? Não, assim, não haveria esse nível. O que a gente viu ali, o que a gente está vendo aí nessas imagens, é uma ponta monstruosa do racismo. Mas não é o racismo em si. O racismo está nas estruturas. E aí a gente tem que olhar para o Brasil. Quem vê racismo, no que aconteceu na Espanha, mas não vê racismo nas invasões das favelas pela polícia, que mata, de todas as pessoas que a polícia mata no Brasil, 75% são corpos negros. Quem vê racismo na Espanha, mas não vê a dimensão do racismo na reforma trabalhista, tem que ver. Quem vê racismo na Espanha, mas não vê a dimensão do racismo na reforma da Previdência, tem que ver. Tem que olhar para o Brasil e ver o que 400 anos de escravidão fizeram com a gente aqui. E como nós, brancos, embora muitos de nós não somos racistas, mas todos nós nos beneficiamos de uma sociedade racista. Todos os brancos se beneficiam de uma sociedade racista. Então, a gente tem que se implicar nessa luta, nessa batalha. É um horror o que está acontecendo, mas o mundo muda e vai continuar mudando, mesmo quando a gente sair daqui. E aí, nossos filhos, nossos netos, é que vão herdar o mundo pelo qual a gente lutou ou deixou de lutar.